Olá, tudo bem? Hoje a gente vai começar a estudar o nariz, tá? Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer para passar para você aqui também, tá? Aqui é só uma referência, é só para explicar mesmo. O ponto mais projetado da face é o nariz. Então, se você observar, o ponto que fica mais em evidência no rosto é o nariz, certo? Conforme eu vou falando, eu vou tirando. Aqui, a gente pode observar um detalhe que a narina de perfil bate mais ou menos igual a pálpebra superior. É que a foto tá bem escura, mas ela bate aqui o finalzinho da narina com a pálpebra. É sim, essas são medidas básicas. Não é genérico, né? Não é para todo modelo, cada escultura tem um modelo diferente, cada pessoa, né, no caso, tem um modelo diferente de rosto, então tem que sempre observar, mas isso aqui é um modelo bem genérico de medida, tá? Final da narina, deixa eu pegar aqui uma ferramenta, final da narina bate mais ou menos com a pálpebra superior, tá bom? Aí a gente tem que observar uma coisa, a conexão do buço é uma coisa que o pessoal erra muito para fazer aqui essa parte, ó. A conexão do buço, ela é conectada no meio, tá? É a parte que tem mais conexão. E aí quando vem pra cá, ela tem uma queda, tá? Então no meio que conecta o buço e o nariz. O nasolabial é um músculo que desce nessa região. Esse aqui, ó. Isso aqui é um naso, ó. Nasolabial. Ele vem nesse sentido, certo? É muito comum colocar ele aqui, ó. Em cima não, colocar ele aqui, nessa região pra baixo. E tá errado, tá? Ele vem daqui de cima e desce. Ele faz isso aqui. Esse daqui é a ligação da bochecha, né? E ele vem aqui por baixo e liga o nasolabial. O prócero é a parte mais alta do osso. Então ele vem aqui, ó, o relevo alto, entra aqui de novo, tem essa depressãozinha. Aqui ele tem um relevo bem sutil também. Esse relevo aqui significa que o osso do crânio tá aqui. Esse restante é cartilagem, tá? Então, aqui vem o prócero, a parte mais alta. Aí vem a depressão de novo, vem essa parte mais alta de novo, que é o osso, e aqui, normalmente aqui, ele finaliza. Aí ele cai aqui e vem aquela parte do maxilar aqui dos dentes, né? Essa quina, né? Que eu acabei de falar, nos homens é mais visível do que nas mulheres, tá? Mas isso varia de acordo com a etnia, com a referência que você vai estar usando. Uma medida legal de você ter na narina é que assim, ó, de frente a narina bate com o canto do olho, ó, final da narina, canto do olho. Eu até risquei aqui para dar para visualizar bem legal, certo? E o nariz tem uma leve inclinação em relação à base, a narina no caso, aqui ó, inclina e inclina. É claro que é igual eu já falei, vou repetir, essa medida é muito genérica, mas é uma medida básica. Se você fizer essa medida bem legal, você vai estar acertando, tá? Então, faz essa medida, observa, só que sempre obedece a referência que você está trabalhando, tá? Vou fechar o livro aqui. É o mesmo livro da aula das outras aulas, eu vou tentar usar sempre ele. Isso aqui é uma base de MDF. Eu fiz uma massa aqui para representar o rosto, tá? Já tá até seca, eu fiz hoje de manhã, já tá mais sequinha. Eu vou pegar uma massa num tom diferente pra você conseguir visualizar bem, tá?
Vou sovar ela um pouquinho aqui, porque ela tá um pouco dura. Eu já hidratei com creme, então não vou ficar passando muito creme, porque senão ela vai ficar muito mole, tá? Vou fazer um formato geométrico aqui só pra gente ter uma base. Se você estiver estudando em clay, isso fica muito mais fácil. E eu tô fazendo desse tamanho porque para vocês conseguirem visualizar bem e para não ter dúvida, tá? Mas caso vocês tenham dúvida, aqui eu só tô unindo na base, na massa atrás, tá? Na base. Se vocês tiverem dúvida, podem me chamar, tá? Pode me perguntar, eu tô aqui para ensinar, tô à disposição. Eu vou fazer um formato genérico aqui. Eu vou unir ela, tá? Isso aqui é só pra unir. Quando você vai colocar na miniatura, você tem que unir também. O nariz, ele é uma parte assim, não é tão complicado, sabe? É só treinar bastante, estudar bastante, que aí ele fica bem mais fácil, bem mais simples. E tem que, ó, tô virando de lado pra vocês conseguirem enxergar, tá? E tem que treinar bastante observação. A observação é muito importante. Eu já vou colocar a narina. Vou colocar a narina aqui. Colocar essa narina desse lado, depois a gente coloca a outra. Eu já vou unindo porque o biscuit ele vai secando, né? E a gente acaba perdendo essa maciez da massa, vamos dizer assim. É por isso que muitas vezes eu umedeço com água. Quando eu sei que é uma parte que vai demorar, eu vou lá e umedeço com água. Vou colocar outra narina. Quando é muito miniatura, o que eu faço? Eu coloco essa parte do meio do nariz e espero secar. Quando é a escultura humanizada, né, que ela é pequena, eu coloco essa parte aqui e espero secar um pouco. Às vezes eu espero de um dia para o outro, para depois começar a acrescentar os elementos. Por quê? Porque como é muito pequeno, é muito mais fácil você danificar, né, entortar. Então, é bem legal esperar um tempinho de secagem. Não precisa necessariamente ser de um dia para o outro. Claro, se você for fazer essa construção que eu tô ensinando aqui. Se for fazer de outro jeito, aí eu não sei. Às vezes dá pra fazer na mesma hora. Mas eu sempre espero pelo menos algumas horas. Pra depois, eu vou deixar úmida essa região, porque a gente vai trabalhar aqui ainda. Aqui, aquele osso que eu falei, que marca. Algumas pessoas é mais evidente, em outras é mais sutil. Aqui eu vou colocar um pouco de pele, vamos dizer assim, para dar mais, para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Aqui nessa região e aqui nessa região. Eu vou unir aqui.
pegar a agulha de crochê, que eu acho que pra essa parte vai ser melhor. Eu sou super fã da agulha de crochê, uso muito. O interessante dos estudos é o seguinte, você tem que pegar uma referência e fazer ela, sabe? Estudar em cima de uma referência. Fica treinando, vai treinando. Pega um nariz masculino, pega um nariz feminino. E estuda. Eu vou alisar aqui com um pouquinho de água para ele grudar melhor. Vou dando o formato. É só pra dar um volume aqui, depois a gente vai colocar mais massa, tá? Aqui, ó, eu posso dar uma elevada. Que é aquela volta que o naso tem. O naso labial não, desculpa, a narina. Se você observar de lado, ela tem um plano antes do furo da narina mesmo. É um plano. Aqui, ó, eu posso já vir e já furar aqui. Aproveitar que ela tá molinha. Ela faz esse sentido aqui. Tirar um pouco de excesso. Aqui assim. E aí eu vou vir aqui e vou alisando, tá? Alisa. Vai colocando aqui pra dentro. Isso, quando é uma miniatura, você vai fazer isso tudo com ferramenta, né? Sempre com ferramenta. Mas aqui no caso eu tô fazendo com o dedo, porque é mais fácil. Mas se você treinar uma peça maior, você vai ter muito mais facilidade de fazer uma peça menor, certo? Aqui. Vou colocar um pouquinho mais de volume. Desse lado. E desse lado. Aqui eu vou unir, ó. Vou unir esse lado aqui também. Depois eu ajeito o lado de dentro. Eu tô olhando uma referência aqui, tá? Então, quando você for estudar, assiste o vídeo, assiste a aula, e aí depois você pega uma referência. Ó, faz o seguinte, para estudar, uma forma boa de estudar. Assiste a aula, faz junto aqui comigo, e aí depois você pega uma referência e vai treinando, certo? É um jeito legal de estudar. Ó, aqui eu tô arrumando a entrada dele, só tô dando uns
Fazendo alguns acabamentos aqui. Aqui, ó. A gente vai ter que colocar mais 2 volumezinhos aqui na frente. Pra dar aquela ideia daquelas bolinhas que a gente tem aqui na frente do nariz. Pra dar um volume mais arredondado. Então faz isso, sabe? Assiste a aula, estuda, faz junto comigo aqui. E aí depois você pega e fica treinando. Eu tô só unindo a massa aqui, tá? Lembra que quando é uma miniatura não dá pra ficar molhando muito igual eu tô molhando, tá bom? Porque senão você vai ter dificuldade. Porque vai ficar muito lisa e aí você fica difícil de mexer, sabe? Até com a ferramenta e tudo. Eu vou fazer um nariz mais masculinizado. Vou colocar aqui o naso labial, colocar o outro lado já, só pra gente ter uma visualização bem legal. Vou cortar esse excesso aqui. Eu vou unir o que eu posso aqui com a mão mesmo. E aí depois eu venho com a ferramenta, certo? Só tô unindo a massa. Agora aqui, eu vou vir com a água. É muito legal observar, com o tempo fica mais simples, tá? Mas é muito importante observar questão de simetria. Simetria é algo bem interessante, bem importante. É bacana observar, tá? Aqui, ó, eu vou aumentar esse volume aqui. Que aqui seria a união do nariz ali pra região da bochecha. Também vou aumentar um pouquinho o volume. Vou alisar com a própria água aqui. Quando você estiver fazendo a miniatura, isso aqui você faz com a ferramenta, tá? Normalmente se faz ou com pincel modelador ou com a própria agulha de crochê. No meu caso, eu uso muito a agulha de crochê.
Tá vendo como que ele fica super grudento? Então, se você faz com muita água miniatura, você vai ter problema para esses acabamentos, vamos dizer assim, né? Vou marcar um pouquinho mais aqui esse osso. Esse volume aqui eu vou tirar. Esse volume aqui também eu vou tirar um pouquinho. É só pra ficar bem quadradinho pra vocês conseguirem visualizar legal, tá? Não é nada de simetria do próprio nariz, sabe? Isso aqui é mais pra recorte mesmo, pra visualização. Aí você vem, eu vou tirar aqui embaixo, e a gente vai fazer essa parte aqui do buço pra dar pra entender legal essa união do meio ali. É só por visualização mesmo. Vou colocar aqui. E vou unindo aqui, tá? Que você... Quando você for colocar esse volume, essa lateral aqui sempre vai ficar mais baixa, tá? Vou colocar aqui pra dentro. Porque ela faz aquela curvatura da boca, né? Ali do buço, do lábio superior. Vou vir alisando, ajeitando um pouquinho. Vou vir com o dedinho que cabe melhor aqui. Vou dar uma afundadinha aqui do lado. Aqui, ó, como a placa tá pequena, eu não vou fazer tão grande, mas o nasolabial ele vem aqui e desce em volta da boca, tá? Vou colocar um pouquinho mais de volume aqui. Puxa aqui, ó, vem unindo nessa região do meio, tá? Que essa parte do buço que é mais elevada é o meio, não as laterais. A gente tem algumas musculaturas ali na boca, tudo, mas em questão de união com a narina é o meio, tá? Que é mais elevado. Vou só dar uma ajeitadinha aqui. É só para os dois lados ficarem mais parecidos, tá?
dando essa simetriazinha aqui. Bem bonitinho. Posso colocar um pouquinho mais de volume aqui na frente do nariz, que tá um pouquinho pra baixo. Nunca se esqueça de observar a referência. Se você for fazer um likeness, que é quando você faz a escultura igual a pessoa, né? O que você tem que fazer? Quando você vai pedir foto para a pessoa, para o cliente que vai fazer encomenda, você tem que pedir foto de frente, de perfil e de semi-perfil. Por quê? Porque de frente a gente olha o nariz, às vezes parece ser um formato. Quando você olha de lado, ele tem uma curva que faz toda a diferença quando você vai esculpir, entendeu? Aí eu vou vir aqui e vou só alisar ele, tá? Pra ficar mais lisinho, mais bonitinho. Vou marcar assim, ó. Pra você conseguir visualizar. Vou vir com cotonete aqui, molhado. Vou dando essa alisada. Aqui mais por dentro, né? Nas minhas esculturas que são pequenas, eu uso muito cotonete. Bastante mesmo. Vou marcar mais aquele ossinho aqui. Trazer mais o nariz aqui. Não esqueça que tudo isso que eu tô fazendo, você vai fazer com o dedo, né? Você vai fazer com a ferramenta, tá? Quando for miniatura. Mas nos estudos, pode fazer maior assim. É importante observar, ó, olha aquela volta aqui. É importante observar sempre o feminino e o masculino. Tenta estudar os dois, tá? Tenta sempre estudar os dois. Aqui eu só tô dando o acabamento mesmo. Aqui eu vou dar uma entradinha. Aqui eu vou aumentar um pouquinho o volume do busto, que tá muito baixo. Trazendo pra cá, ó. Trazendo com a ferramenta, vai ficando todo riscado, marcado, mas depois a gente vem e alisa, tá?
Aqui tá curta essa região, quando você vai fazendo uma escultura fica maior um pouco, depende também, né, da pessoa. Mas normalmente é um pouco maior. Aqui eu vou vir e vou marcar aquela entrada. Aqui com o cotonete eu só tô deixando mais suave essa marcação, né? Deixa eu pegar um cotonete limpo aqui. Bom, um nariz básico é isso aqui. Tá? Esse aqui tá um pouquinho maior. Eu vou vir aqui e vou ajeitar. E aí você vai observar quando você estiver fazendo a sua escultura, um lado, o outro, de ponta cabeça, vira a peça, olha de novo. Sempre olha de vários ângulos, tá? Pra você ver como está a simetria. Aqui do lado também, ó. Eu vou marcar mais um pouquinho, que é a musculatura do naso. Só pra você conseguir visualizar melhor. Ó, vem assim, dá uma alisadinha aqui. E vai olhando sua referência. Sempre olha sua referência, tá? Aqui, vou dar mais uma marcada. Desce um pouquinho pra cá. Vou vir alisando aqui. E vou alisar mais um pouquinho aqui. Bom, gente, um nariz básico, super simples é esse, tá? Sempre observa a referência que tá olhando, tá? Se é feminino, se é masculino. O masculino, normalmente, esse ossinho aqui é mais evidente. O feminino é menos, tá? Então, sempre observa, sempre olha de vários ângulos. Tenta seguir uma simetria, um lado parecido com o outro, tá bom? Lembra que o buço, o que une no nariz é o meio, não são os lados. Sempre lembra do naso labial, tá? E dessa musculatura aqui, ó, que une pro rosto, tá certo? Basicamente é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. No caso aqui, ó, só mais uma observação. O naso, ele vai ficar um pouquinho mais alto ainda, tá? Eu vou fazer desse lado aqui só pra vocês visualizarem. Ó, só pra você observar a diferença que dá de um lado pro outro. Eu vou deixar um lado sem e um lado com.
Vou alisar aqui com o cotonete. Tem bastante gente que alisa com creme, se eu não me engano é Poliflor, alguma coisa assim o nome. É um lustramóvel, eu acho que é algo do tipo. Um óleo, não sei muito bem, eu não uso, tá? Eu uso água. Ó, vou deixar um com e um sem. Olha a diferença gritante que dá de um lado pro outro. Esse lado aqui fica muito mais realista, muito mais orgânico que esse aqui, que tá achatado. Então, observa sempre a referência, olha ele de vários ângulos, não se esqueça desses traços mais importantes, tá bom? É isso, qualquer coisa eu tô à disposição para ajudar você, tá bom? Um beijo, bons estudos. Treina bastante, quanto mais você fizer, mais bonito vai ficar, tá bom? Um beijo, até!